Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Pronto, hoje na aula vamos estudar ondas sonoras. Então, já estudamos ondas, conceitos de ondas, estudamos ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, estudamos ondas transversais, ondas longitudinais e estudamos, por último, os elementos de uma onda, que é vale, crista, comprimento, amplitude. Aprendemos a calcular como é velocidade de uma onda, que é lambda vezes f. Estudamos frequência e período. Então, agora vamos estudar as ondas sonoras, tá bom? Então, eu já tinha dado como exemplo de ondas mecânicas as ondas sonoras. Então, agora vamos estudar tudo sobre ondas sonoras, tá ok? Então, o que são ondas sonoras? Aqui, cada setinha dessa representa uma característica, uma informação sobre as ondas sonoras, tá bem? Então, são ondas mecânicas. Então, o que são ondas mecânicas? São ondas que precisam de um meio material para se propagar. O meio material pode ser o estado sólido, líquido e gasoso da matéria, tá ok? Então, ondas mecânicas, ondas sonoras são ondas mecânicas, tá? E só recapitulando de mecânicas, são aquelas ondas que precisam de um meio para se propagar. Lembrando o conceito de onda aqui, onda é uma perturbação que vai de um ponto a outro, transportando o quê? Energia, tá ok? Então, ondas sonoras são ondas mecânicas. Ondas sonoras também não se propagam no vácuo. Então, se são ondas mecânicas, elas não se propagam no vácuo. As ondas sonoras também são ondas longitudinais, ok? O que são ondas longitudinais? Recapitulando, são ondas que a propagação é na mesma direção da vibração. Lembra que eu dei um exemplo aqui, ó? Aqui um exemplo da mola. Esse meio que eu estou utilizando para a onda se propagar é o quê? Um meio sólido, já que é uma mola, tá ok? Então, eu tenho aqui a mão de uma pessoa ela pegou essa mola aqui e está empurrando para frente. Então, a vibração, ela está empurrando para a direita, no sentido horizontal. E a propagação, vamos dizer que aqui, ó, puxou um pouquinho essa mola e está soltando aos poucos, tá? Ela se encontra aqui, ó. Ela está se propagando para onde também? Para a direita, no sentido horizontal. Então, imagine que eu tenho aqui minha mão, uma mola, aquelas molinhas. Ela tá esticada, essa mola, eu puxo um pouquinho e deixo ela esticada. E vou soltando aos poucos. A vibração tá acontecendo o quê? Só que eu tô pra cá, tá, gente? Porque a mola tá pra cá. No sentido horizontal e pra direita. E a propagação tá ocorrendo também no sentido horizontal para a direita, tá bom? Então, eu recapitulei aqui o que é onda longitudinal. Então, ondas sonoras são ondas mecânicas, logo, elas não se propagam no vácuo e são longitudinais. Ok? Outro exemplo aqui, ó, e eu vou aproveitar e apresentar outra característica da onda, que é a refração e a compressão. Eu vou até destacar aqui rarefação, desculpa, e compressão. Vamos lá. Então, vamos dizer aqui que eu tenho uma boca de som, tá? Essa boca aqui tá vibrando, ou seja, tá emitindo um som. Ondas no estado gasoso, tá vendo? Que aqui tem vários pontinhos juntos, aqui eu tenho os pontinhos mais soltos. Pontinhos juntos, pontinhos mais soltos. Vamos dizer que aqui tá vibrando essa boca de som, tá emitindo o quê? Ondas. Então, aqui são as moléculas de ar, tá certo, gente? Então, tá vibrando na horizontal, emitindo ondas. E essas ondas aqui, as moléculas de ar que transportam o quê? Energia. Então, essas moléculas de ar estão transportando as ondas, ou seja, estão transportando a energia. Lembra que para ser onda mecânica, a onda transporta energia através da matéria, não é isso? Então, através da matéria, que são as moléculas de ar, aqui, ó, meio gasoso, é o ar, tá bom?
Então, está transportando essas ondas através das moléculas de ar, do meio gasoso. Então, quando acontece esse momento aqui, que as moléculas de ar se juntam, tá vendo? Vamos dizer que existem várias moléculas de ar aqui. Elas saem desse espaço daqui e se juntam nesse espaço aqui. Esse espaço em que as moléculas de ar estão juntinhas, eu chamo de quê? Compressão. Ou seja, existe uma pressão maior e as moléculas estão mais próximas. Quando acontece esse momento aqui, ó, em que as moléculas estão mais distantes, eu chamo esse momento de rarefração. Ou seja, existe uma pressão menor nas moléculas, ou seja, as moléculas estão mais distantes. Então, aqui, a boca de som está vibrando, emitindo ondas na horizontal, e essas ondas utilizam as moléculas de ar que estão no ar, né, para transportar essa energia. Então, no momento em que essas moléculas de ar, elas se comprimem, né, elas, para transportar energia, que elas se juntam, eu chamo de compressão. Nos momentos que elas estão mais soltas, eu chamo de rarefração, entenderam? Então, ó, a vibração acontece na horizontal e a propagação também está acontecendo o quê? Na horizontal. Outro exemplo aí de ondas longitudinais, e eu aproveitei e falei sobre o conceito de rarefração e o conceito de compressão, ok? Que é um conceito novo. Velocidade do som, tá bom? Então, vamos lá. A velocidade do som, no estado sólido, ou seja, numa matéria sólida, quando as ondas, elas utilizam um meio sólido para se propagar, né, as ondas sonoras, qual é a velocidade atingida? 5.130 metros por segundo. Quando essas ondas sonoras ou ondas do som utilizam o meio líquido para se propagar, exemplo, a água, aqui, sólido, exemplo, qualquer material sólido, tá? Eles utilizam a velocidade de atingem uma velocidade de 5.130 metros por segundo. Quando as ondas sonoras utilizam meio líquido para se propagar, essas ondas atingem uma velocidade de 1.450 metros por segundo. Já quando as ondas sonoras utilizam um meio gasoso para se propagar, tá vendo? Elas atingem uma velocidade de 340 metros por segundo. Então, o que é que eu posso concluir com essas informações? Que a velocidade na matéria sólida é maior do que a velocidade na matéria líquida, que é maior do que a velocidade na matéria gasosa. Ou seja, quanto mais sólido, quanto mais denso for a matéria, maior é a velocidade. Ó, quanto mais sólido, maior a velocidade. Quanto mais gasoso, menor, tá ok? Então, vocês têm que entender isso aqui. Esse símbolo é de maior, tá, gente? Vou até colocar aqui. Então, quanto mais sólido, quanto mais densa for a matéria, né, que vai transportar as ondas sonoras, maior será a velocidade desse transporte, tá bom? Vamos dar continuação. Refração. Não confunda, como eu acabei de falar agora aqui, rarefração com refração. Rarefração é quando as moléculas de ar estão mais próximas ou estão mais distantes. E compressão, quando estão mais próximas, o que a gente acabou de ver. Refração é outra coisa. Refração é quando, quando existe a mudança do meio de propagação. Exemplo, o som sai do estado gasoso para o estado líquido. Sai do estado líquido para o estado gasoso. Sai do estado líquido para o estado sólido. Aqui só foi um exemplo, tá? O som sai do meio gasoso para o meio líquido.
quando acontece essa mudança no meio de propagação, eu chamo essa mudança de refração do som, tá? Então, aqui eu concluo o que eu acabei de falar ali na estante. Quanto mais denso o meio, maior a velocidade, certo? Então, se o som sai do meio gasoso para o meio líquido, ele está saindo de um meio menos denso e está indo para um meio mais denso, né? Então, a velocidade aqui vai ser o quê? Maior, tá bom? Então, tem que se atentar para esse detalhe. Espectro sonoro. Então, vamos lá, espectro sonoro. A gente vai estudar em espectro sonoro, vamos dizer assim, os tipos, né, de variações no volume, vamos dizer, do som. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, se existe um som, existe aqui os sons de 0 Hz a 20 Hz, de 20 Hz a 20.000 Hz e de 20.000 Hz para cima. Então, sons de 0 Hz a 20 Hz, ou seja, abaixo de 20 Hz, eu chamo de infrassom. Ou seja, são aqueles sons que o nosso ouvido humano não percebe. Quem pode perceber esse tipo de som? Alguns animais, como os gatos. E sonar é um objeto utilizado nos navios. Eles emitem essa onda sonora e percebem a sua velocidade de ida e de volta, de reflexo. A gente vai estudar aqui do eco. Então, eles utilizam isso para quê, nos navios? Para verificar os obstáculos que estão na sua frente. Exemplo, recifes, reunião de cardumes, essas coisas, entendeu? Recife, objetos que ficam jogados ao mar, que pode fazer com que haja um choque com o navio. Encontros de animais, como baleias, essas coisas. Então, eles emitem uma onda sonora e observam qual vai ser o tempo de retorno, de reflexo desse som. Então, isso aí, a partir do tempo que demora para voltar, esse reflexo do som, eles vão saber a que distância está esse obstáculo, entendeu? Então, o nome dessa máquina é sonar, desse objeto utilizado para enviar e emitir essas ondas sonoras. Então, as ondas sonoras, ó, você tá vendo que as ondas aqui como são? Elas são tem um comprimento maior e tem uma frequência menor, tá vendo? Então, o que é que eu digo? Ondas que estão abaixo de 20 Hz são ondas de infração. O nosso ouvido humano não percebe, tá ok? E ela tem uma baixa frequência, tá vendo? Já as ondas de 20 Hz a 20.000 Hz, ele já tem uma frequênciazinha maior. Um intervalo em que o som é audível, ou seja, o ouvido humano percebe. Então, nesse intervalo aqui, o som é audível, tá? O ouvido humano consegue perceber. Quando eu tenho sons que possuem ondas sonoras acima de 20.000 Hz, são chamados de ultrassom. Ou seja, o ouvido humano já não percebe mais, tá? Exemplo, cachorro, golfinhos, morcego, ultrassonografia, ou seja, são sons percebidos por cachorros, golfinhos, morcegos. É tanto que existe o apito de adestramento que a gente não ouve nada. Porém, os cachorros conseguem ouvir ali, porque isso é uma frequência, é uma onda sonora emitida que o nosso ouvido não capta. Porém, o ouvido dos cachorros consegue captar. São chamados de ultrassom. São sons acima de 20.000 Hz.